Bom dia, quinta-feira, 24 de outubro. Hoje nós iniciamos o dia, mais ou menos, mas até o início da noite ele vai ficar bem melhor, tá? Bom, nós iniciamos o dia com a Lua fora de curso, depois daquela conjunção entre Lua e Marte, ontem na quarta, né, 18h20, ela ficou fora de curso. 12h24 na madrugada ingressou em Leão, então a gente tem mais vivacidade, tem mais brilho, mais vigor. Mas Leão é um signo fixo, então para muitas mudanças não é uma das influências melhores, né? Mas já tem mais pique, né? A gente pode sentir isso um pouquinho mais, né? Tem uma vibração um pouco mais elevada. Durante a madrugada, a gente chegou também à fase minguante, quadratura entre Sol e Lua. É o que eu falo para vocês, né? Dos desafios entre os luminares representarem os momentos críticos. Fases minguantes são ruins para a Lua, né? É fim de ciclo, ela está perdendo visibilidade, está se tornando invisível, se aproximando muito do Sol. E essa ainda tem a Lua fraca, né? E enxergando ali onde o Sol está, Escorpião, seu ponto de debilidade. Então, é um período que para os processos analíticos, assim, ele pega um pouquinho mais, ele fica enroscado com processos de mudanças, por exemplo, né? Agora, para o Sol é bom, né? Porque essa quadratura é um aspecto desafiador. Mas o que acontece é que a Lua está em Leão, né? Que é o domínio do Sol. E como o Sol expressa liderança, vigor, vitalidade de maneira geral, né? Num clima global, não só pensando em fator de saúde, mas liderança, brilho, sucesso, ele ganha um pouquinho mais de visibilidade, né? Então, assim, a quadratura é um aspecto desafiador e pelo fato do Sol estar enxergando seu domicílio, isso não é anulado, não, né? Então, a gente tem um perfil de problemas, coisas a resolver, mas o Sol se beneficia muito mais do que a Lua, né? A Lua tá bem fraquinha. Então, o que eu recomendo para vocês é não pegarem muito a fundo nos processos analíticos. Esse período de fase minguante, ele pode ser um pouco complexo, enroscado, mas mantenha um passo firme, tá? E vai precisar de leveza para conseguir chegar ao que você pretende aí durante esse período, mas tem facilidades. E como o Sol tem essa expressão de liderança, né? Isso também pode indicar aí as figuras mais líderes aí em destaque, né? E também a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil as eleições municipais, né? Segundo turno, faz bastante sentido e essa pode ser uma indicação de líderes que se consolidam, né? De uma maneira bastante firme. Agora, depois desse momento da fase minguante, foi 5h13 na madrugada, no horário de Brasília. Aí a gente vai seguindo com a Lua se aproximando de um trígono a Vênus, né? Esse momento perfeito vai ser às 18h43. Então a gente vai passar amanhã, à tarde toda, comecinho da noite ali também, com muito mais favorecimento, tá? Então a gente tem aqui já um pouco mais de equilíbrio. Vênus está transitando em Sagitário, a Lua está em Leão, a gente tem um pouco mais de equilíbrio para essa coisa do movimento, porque como eu falei para vocês, o Leão é um signo fixo, mas no trígono com Vênus em Sagitário ganha velocidade e movimento. Sagitário é do fogo também, né? Mas é mutável, então tem um pouquinho mais de facilidade com o processo de mudança. Esse período da manhã e da tarde, ele tende a ser alegre, despojado, né? Também pode ser interessante até para você arriscar um pouquinho mais. Mas lembrando sempre assim que Vênus não tem muito essa significação de risco, né? O que a gente tem que incentivar o risco é o despojamento do fogo, né? Isso favorece. E o trígono é um aspecto fácil. Agora, o clima geral é tranquilo, ele é bem leve, né? Descontraído, confiante, muito otimista também, né? Pode ser interessante, inclusive, se você tiver que buscar elementos diferentes para realizar algum trabalho, alguma atividade, pode ser bem legal. Você vai sentir muita facilidade nesse momento. E é de bom humor, muito bom humor, né? Bom, 18h43, esse momento do trígono. Depois disso, na quinta, a gente não tem nenhum aspecto perfeito. Aí na sexta, depois a Lua vai se encaminhar para uma quadratura com Mercúrio, mas vai ser perfeita lá no início da tarde. Então amanhã eu falo um pouquinho mais dela, né? Só vocês não vão perceber tanta influência dessa quadratura agora na quinta à noite, né? Porque como ela vai ser perfeita amanhã, 13h41, a gente vai percebê-la com mais intensidade da manhã em diante, né? Mas a gente termina a quinta ainda pelo menos aí com uma configuração bem tranquila, né? Favorável, tá bom? Então, uma ótima quinta e amanhã eu volto pra gente conversar sobre sexta e sábado, tá bom? Ótima quinta aí pra vocês, até amanhã.